slide. Esses são os 4 pontos que eu quero passar aqui. Primeiro, próximo slide. Por que terceirizar? Próximo slide. Eu faço aqui um balanço, uma comparação entre o mundo da produção no século passado, até os anos 80, 90, e o mundo da produção a partir daí. Até aquela época, a empresa vencedora, a empresa competitiva, era a grande corporação, era a corporação que verticalizava todo o processo produtivo. Esse era o segredo para ser competitivo. Por que era feito assim? Porque era impraticável ser de outra forma. Era impraticável buscar no mercado diariamente os insumos e os serviços que a empresa precisava. Então, a empresa vencedora do passado montava uma verdadeira cadeia produtiva vertical. Essa era a empresa que caracterizou a primeira metade do século passado e as 2 ou 3 décadas seguintes. Tudo era atividade fim. Como é hoje? Hoje nós tivemos uma transformação tecnológica tão grande, um avanço enorme na comunicação, nos transportes, que aquilo que era difícil fazer há 50 anos atrás, hoje se tornou viável. E a empresa vencedora hoje não é mais a empresa vertical. Se a empresa continuar verticalizada, ela é perdedora. A empresa vencedora hoje, a empresa competitiva, é a que consegue formar sua cadeia produtiva horizontalmente, com os seus parceiros. E, às vezes, são parceiros até globais. A empresa, o cérebro da empresa é quase uma empresa virtual hoje. Nós temos muitos casos assim. Nesse mundo da horizontalização, da coordenação fora, fica muito difícil você definir o que é atividade meio e o que é atividade fim. Essa dicotomia está absolutamente superada. E a mensagem disso é que, se o Brasil quiser retomar o caminho da competitividade para a nossa economia, nós temos que avançar na regulamentação da terceirização, porque isso vai possibilitar que a empresa brasileira se torne competitiva. Por favor, o próximo slide. Eu vou entrar agora em alguns detalhes do projeto da terceirização. Esse projeto, na minha avaliação, é um projeto que, depois de 10 anos, eu até estranho que, depois de mais de 10 anos de debate, ainda se fala em aprofundar o debate. Esse tema já foi suficientemente debatido e o texto que está em exame nessa casa é praticamente o texto que foi consensado ao longo desse processo de negociação. Eu vou chamar a atenção dos senhores para alguns pontos desse texto, porque eu tenho a impressão que o texto ainda é muito desconhecido. Por favor, o próximo debate. Para ajudar só, eu queria pedir ao som, se der para levantar o som, que a gente não está ouvindo com clareza como gostaríamos de ouvir a todos os convidados. Melhorou agora? Ok. A crítica ao projeto é basicamente que esse projeto vai precarizar os atuais trabalhadores, os próximos trabalhadores, vai pejotizar, quer dizer, vai tornar o mercado de trabalho brasileiro uma selva. Mas o projeto é um texto muito equilibrado, muito responsável. Como eu disse, ele é resultado de mais de 10 anos de negociação. E ele é resultado de concessões de todos os lados. Ele permite a terceirização em qualquer atividade, mas impõe limites, cria garantias para os trabalhadores e para as contratantes e estende benefícios aos terceirizados. Ele melhora a condição dos terceirizados. O próximo, por favor. As garantias. Algumas das garantias. A contratada não pode pertencer a um sócio ou uma pessoa que tenha relação com a contratante. A contratada deve ter objeto social compatível com a atividade que vai terceirizar. Está muito bem definido. O projeto vai eliminar as empresas picaretas da terceirização.
A contratada deve demonstrar capacidade técnica. Eu estou nomeando quais são os artigos, os parágrafos, os incisos que definem isso. A quarteirização é permitida, mas tem que estar prevista no contrato e ela tem que ser muito bem justificada tecnicamente. Ela proíbe explicitamente, o texto proíbe explicitamente a intermediação de mão de obra. Isso é uma coisa muito importante. Hoje, muitas das terceirizações são basicamente intermediação de mão de obra. O terceirizado trabalha para a contratante, sob a supervisão da contratante, e isso o projeto proíbe, ele veda. Isso não vai ser possível de acontecer mais. E ele proíbe a utilização de empregados terceirizados em atividades que não estão previstas no contrato. Vejam, senhores, quantas precauções estão detalhadas. Essas são algumas das precauções. O próximo, por favor. Próximo slide. Cria garantias aos terceirizados e para as contratantes. Exige da contratada uma provisão de 4% do valor mensal do faturamento da terceirização. Obriga a contratante a fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada. Estabelece a responsabilidade solidária. Esse foi um item de muito desacordo e se chegou a um acordo a respeito disso. O trabalhador terceirizado ele tem dupla garantia com a aprovação desse projeto. Permite o provisionamento de valores para pagamento de obrigações trabalhistas. Nada disso existe hoje. O projeto está criando essas garantias e estabelece diversas retenções pela contratante para assegurar o recolhimento dos tributos. Por favor, o próximo. O projeto estende benefícios. Os terceirizados terão os mesmos direitos dos empregados diretos na alimentação, no transporte, no atendimento médico, nas condições de saúde e segurança. Os terceirizados, isso é uma coisa muito importante. Algumas pessoas que me antecederam deram a impressão, se eu não entendi bem, me desculpem, mas deram a impressão que a terceirização rasga a CLT. Não é nada disso. O terceirizado tem carteira de trabalho. Ele é coberto pela CLT. Isso está assegurado também no projeto. Por favor, o próximo. Rapidamente, diferenças entre trabalhadores terceirizados e diretos. Por favor, o próximo. Como eu disse, os argumentos contra a terceirização incluem, entre outras coisas, que a terceirização reduz os salários, aumenta os riscos, aumenta a rotatividade, aumenta a jornada. E eu vou tomar como exemplo um material que foi divulgado pela CUT. O nome do documento é um dossiê da CUT a respeito da terceirização. E a CUT afirma que há mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, eu acho que esse número pode ser discutido, e afirma mais, que os trabalhadores terceirizados ganham quase 25% a menos dos que os não terceirizados. Qual a metodologia que a CUT usou nesse documento para chegar a essa conclusão? Ela definiu, isso é muito difícil de ser feito, mas ela definiu atividades preponderantemente terceirizáveis e atividades não terceirizáveis. Calculou o salário médio e chegou a essa conclusão. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: os terceirizados são iguais aos não terceirizados, para a gente poder fazer essa comparação? Se eles fossem iguais em experiência, em escolaridade, em qualificação, essa comparação dos salários médios seria válida. Mas o próprio dossiê da CUT mostra que eles não são iguais. Próximo slide, por favor. Esse gráfico, a primeira barra lá em cima, mostra a proporção de trabalhadores nem eu estou enxergando aqui de longe.
que você olhar à sua esquerda, talvez seja mais fácil para o senhor. É a escolaridade dos dois grupos. Então, vejam, segundo os números da CUT, eu estou usando a tabela da CUT, tabela 7 da página 9. O total de trabalhadores diretos é 73% e terceirizados 27%, em números redondos. E aí vem a escolaridade deles. E aquela linha pontilhada vertical estabelece o limite 73, 27. Se eles fossem iguais, todas as outras barras deveriam ser iguais às primeiras. Mas vejam, ensino superior completo. Os não terceirizados têm muito mais escolaridade do que os não escolarizados, do que os terceirizados. Ensino superior incompleto, a mesma coisa. Então, essa área mais avermelhada, vocês vejam que ela engrossa abaixo, onde a escolaridade é menor. Ou seja, exatamente por causa da restrição que existe à terceirização, ela hoje no Brasil se concentra nas atividades de menor escolaridade, menor qualificação e menor salário. Por isso que essa comparação, ela precisa ser feita com muito cuidado, com muita responsabilidade. Próximo slide. Eu montei uma comparação tentando controlar essa questão. E eu fiz o mesmo que a CUT fez naquele dossiê, mas a partir de um documento da CNI, que também definiu atividades mais ou menos terceirizáveis. Senhor Hélio Gilberstein, o seu tempo terminou, mas eu vou lhe dar mais 5 minutos, mas depois vou dar os mesmos 15 minutos para o Márcio Postman, que também fala como economista, como Vossa Excelência. Mas vou lhe dar mais 5 minutos e darei para o Márcio Postman os mesmos 15 minutos. Então, quando a gente controla pela ocupação, as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes. E as diferenças deixam de ser tão gritantes como no documento da CUT. Por favor, o próximo slide. Algumas conclusões e recomendações e eu termino. Próximo slide. Ampliar a terceirização, permitir que ela seja feita em qualquer atividade da empresa e legalizar e regulamentar são decisões estratégicas que o país precisa tomar. Não é possível hoje definir com segurança o que é atividade fim e o que é atividade meio. Hoje nós temos cadeias produtivas no mundo da indústria e principalmente dos serviços. É muito difícil a gente continuar com essa dicotomia. Não é recomendável limitar quantitativamente a terceirização. Estabelecer um limite, uma proporção limite de empregados terceirizados. A razão é muito simples. Suponha uma empresa que tem uma determinada proporção de terceirizados numa determinada atividade, num determinado produto. E ela decide mudar o mix dos seus produtos. Ela não vai poder aumentar a terceirização, porque há um limite para isso. Quer dizer, não faz sentido. O projeto está no caminho mais sensível, mais correto, porque ele estabelece limites operacionais e limites conceituais para terceirizar. Esse é o caminho correto do projeto. O projeto, eu não tive tempo de me alongar nisso, mas ele remete à pejotização, ao conceito de vínculo de emprego. O que é pejotização? Ela continua proibida com o projeto. O projeto não permite a pejotização. A pejotização é fraude de vínculo de emprego, não é terceirização. Essa situação não muda, pelo contrário, há mais controle sobre a pejotização com o projeto. E esse projeto está promovendo, está protegendo os terceirizados. Ele encarece a terceirização, isso é importante. E, portanto, as empresas vão ser muito seletivas no que elas vão terceirizar quando esse projeto for aprovado, se é que ele vai ser aprovado. É o contrário do que muitos afirmam. Não vai ser uma lei das selvas, não vai mudar da água para o vinho. Nós vamos ter terceirizações muito cuidadosas, que quando forem feitas, vão ser feitas não para reduzir custos, mas para aumentar a eficiência e a produtividade. Muito obrigado.